compartilhar. Eu já estou gravando. Vamos no valendo. Tá. Tem amigos da Movement? Porra, era muito Não, bom. Eu gosto mais do muito bem. Muito bem, meus amigos da Movement, estamos aqui, eu e o professor Alan Bastos, nosso grande amigo, professor Hércules Rubini. Teve uma pausa, vocês perceberam? Porque eu ia falar mais conhecido como... Herculão, prazer enorme ter você com a gente, cara. Estou com saudade de tu aí, faz muito tempo que a gente não se encontra presencial. A gente tem que ativar aí o nosso modo. A gente está com a nossa cervejinha aqui. Opa, vamos fazer um aqui. Espero que... Maravilha. Seja... Eu estou diretamente aqui de Saquarema, né? Eu estou morando aqui há mais de um ano, cara. Desde que começou a pandemia, eu vim para cá, fiz esse sacrifício, né? Mal ou bem aqui eu posso sair na rua sem me preocupar, cara, que não tem ninguém na rua, né? A praia está vazia, minha casa tem um terreno grande atrás que eu até estava correndo aqui atrás, agora que eu estou indo para a rua correr, cara. Estava correndo no meu terreno, fiz um circuito ali, corria lá atrás. Como é que está? Muito mais... Oi? Como é que está a situação aí em Saquarema? Tranquilidade, sempre esteve, né? Desde o início, não teve problema nenhum. O comércio não fechou em momento nenhum, quer dizer, não teve problema nenhum. Foi uma tranquilidade. Legal. Herculão, teve alguns... Oi. Você sabe que a gente não tem pauta aqui, né? A gente vai direto, mas eu não vou passar aqui nessa conversa sem aproveitar a sua presença para falar de educação. Pô, legal. Falando em educação, Herculão, eu tenho uma decepção em relação a você. Eu não fui seu aluno na graduação. Tá vendo? Uma convivência maravilhosa no laboratório, aprendi demais com você. Me deu livro de fisiologia. Eu aprendi, talvez você não saiba disso. Eu acho que eu contei essa história o dia que você me convidou para dar uma palestra na Estácio. Eu não sabia ler inglês. O Herculão chegou na faculdade com 15 artigos impressos já. Botou na minha mão, falou: Alan, aqui é sobre o assunto que você está lendo. Na época era potencialização. Eu peguei um artigo em português, li, apresentei no laboratório, que eu tenho mais coisas sobre o assunto. Dá uma lida. E eu olhei e falei: cara, o Herculão me deu, eu vou ter que ler. Aquele inglês, Alan. Eu passei acho que 15 dias, sei lá quanto tempo, lendo aquela porra toda. Quando eu terminei de ler, eu falei: caramba, aprendi a ler inglês. Mas o que eu li? Não lembrava nada que eu tinha lido. Falei: pô, mas aprendi a ler inglês. Aí voltei de tudo de novo, de todos os artigos, e aí comecei a entender o artigo, né? Não entender do assunto, que dizer que entende do assunto, eu acho que é uma certa presunção. Mas comecei a conseguir ter esse contato com a ciência partindo dessa tua iniciativa. Depois você me deu um livro de fisiologia humana, que eu tenho até hoje, Silverthorne. Está lá, que eu também li todo, com o maior carinho. Então, apesar de não ter sido seu aluno, que é uma decepção, eu vejo as pessoas falando, os seus alunos são todos maravilhados com o trabalho que você faz. Os que estudam, né? Porque uns que não gostam tanto, mas não. Mas fala um pouquinho disso para a gente. Cara, primeiro, por maior saudade de vocês, cara. Vocês são dois irmãos, né, assim, que eu tive a felicidade de conhecer na minha vida, cara. E você foi aluno do Pedro, cara? Você foi aluno do Pedro? Foi? Ah, legal. No Axi. O Pedro entrou na Estácio antes de mim, né? Ele já estava na Estácio quando eu entrei, cara. E eu entrei, na verdade, cara, graças ao Leonardo Cabral, né? Nosso irmão também. Fez a resenha anterior. A última resenha foi com ele. Sim, eu assisti, cara, fiquei emocionado, cara, porque vocês começaram a lembrar de coisas, né, do nosso laboratório, emocionante, né? A gente tem uma história para contar, né, cara? Já é de mais de uma década, então é bastante tempo, cara. E aí a gente estava em 2004, cara, estava acontecendo uma coisa maravilhosa para a nossa profissão, cara, porque a gente tinha criado a Sociedade Brasileira de Fisiologia do Exercício. Isso foi algo fantástico, cara. Pô, duas coisas que aconteceram na educação física que eu assim, abri champanhe para comemorar de emocionado, cara. Primeiro foi quando ela foi regulamentada, cara. Porque eu me formei em 1988, cara, e muitas vezes eu ouvia engraçadinho falando: cara, tu é formado em nada, né? Tua profissão não existe.
É claro que eu retrucava na hora, né? Eu falava assim, pô, minha profissão não existe e tem produção científica 10 vezes maior do que a tua que existe, né? Parabéns, cara. Mas, cara, era uma coisa que eu queria muito, e demorou muito para acontecer, né? Infelizmente. Aconteceu em 98. E em 2004, cara, o professor Paulo Farinati, né, teve essa ideia brilhante, né, de criar uma sociedade, pô, de fisiologia do exercício e abriu, cara, com tudo, cara, assim, com a chave de ouro, né, fantasticamente, cara, fez um evento no Hotel Glória, né, um congresso de fisiologia do exercício no Rio, no Hotel Glória, cara, trouxe Steven Fleck, cara, trouxe um monte de fera, cara, foi um evento assim fantástico, cara, pô, cara, foi outra coisa que eu fiquei muito feliz. E aí, no meio do evento, eu estava do lado do Léo e ligaram para ele, cara, pô, estamos precisando de um professor de fisiologia do exercício, cara. Ele já era da Estácio. Foi o Fabinho, que era coordenador do curso de fisioterapia. Ligou para ele, cara, urgente, né? Estácio tem isso, é urgente, para amanhã, começar amanhã. Aí ele olhou para o lado assim, cara, olhou para o lado, falou assim, pô, Fábio, eu não posso. Ele podia pegar. Ela falou assim, não posso pegar, cara, não dá. Mas eu tenho um cara que está pronto para pegar amanhã mesmo, cara. Hoje mesmo ele pode pegar. Está aqui do meu lado. Já tinha mestrado na época. E foi assim que eu entrei. Aí o Fábio falou, manda ele vir urgente, cara. Eu entrei assim, cara. No dia seguinte estava dando aula lá na Estácio, cara, em 2004, cara. Você começou então na fisioterapia, né? Comecei na Taquara, cara. Pela fisioterapia. Eu fui contratado pela fisioterapia, né? Enfim, de lá para cá, né, de 2004 para 2021, né, muita água já rolou, cara. E uma das coisas mais legais que aconteceram, não uma das coisas não, a mais legal que aconteceu lá, foi essa parte da iniciação científica, né, que começou com o Léo, cara, Leonardo Cabral, pela educação física, eu fui contratado pela fisioterapia. Pô, na época, a gente ganhava 20 horas aulas para ficar no laboratório. Olha só, cara. Era uma coisa assim de outro patamar, né? O que já foi, cara, né? A gente teve uma, eu diria, sei lá, um período aí de 2003 até 2008, perto de 2010, que foi que a Estácio sobrava, né, cara? Ela era sensacional. Sobrava mesmo. Quem foi aluno Nossa, da época, talvez tenha pego aí um dos melhores cursos que o Rio já produziu de educação física. Cara, era espetacular. Né? E eu, particularmente, que já era mais velho, já tinha tentado a faculdade de educação física anteriormente, eu escolhi a Estácio pela grade, mas principalmente, que a grade era espetacular, mas principalmente pelos professores que ela trazia, porque tinha muita gente com... gente do mercado. Isso, né? A galera que estava no mercado. Ela estava coordenando a academia, trabalhando na academia e com mestrado, fazendo doutorado. Cara, o nível era muito alto, era um negócio... Muito alto, cara. E o currículo era maravilhoso, né? E era uma seleção, cara. Eu sempre falava, né? Eu me referia aos meus colegas como Dream Team, né? Era o time dos sonhos, cara. E várias vezes eu falei, cara, quando falava assim, minha aposentadoria, quanto tempo falta, eu falava, cara, tira isso da cabeça, cara. A última coisa do mundo que eu quero pensar é em me aposentar, eu quero morrer dando aula aqui. Era um prazer ir para aquela faculdade e passar o dia inteiro lá, né? E sempre, né? Sempre, inclusive até hoje isso acontece, né? Mas com menos quantidade. Sempre tem alunos brilhantes, né? Numa turma de 50 alunos lá, sempre tem ali um grupinho de 5 a 10 alunos que tu vê naquele pessoal, não, esses aí, cara, são brilhantes, cara. E eu ficava sempre pensando assim, pô, o que está faltando para eles, né? Já tem aulas com os melhores professores, que tem a prática, isso é muito importante, cara. Tanto por tu ter aula com uma pessoa que nunca trabalhou, cara, isso é um absurdo, né, cara? Absurdo, cara. Tu dá aula sobre algo, e aí, como é que acontecia contigo? Como é que tu fazia? Eu nunca fiz, cara. Já me chamaram, cara. Olha só, já tive um convite, né? Às vezes tem uns convites assim, né, de inimigo, né? E tem cara que aceita, né? A maioria aceita, cara. Isso que me chateia, cara. Me chamaram para dar aula de fisioterapia em UTI.
Cara, eu nunca trabalhei nisso, cara. Eu passo na porta de um hospital, eu sinto mal, rapaz. Eu odeio entrar no hospital, cara. Como é que eu vou dar aula disso, né, cara? É bizarro, né? Mas tem muita gente que pega, né? Tem gente que pega tudo, cara. Isso é uma crítica que eu faço, sempre fiz, né? São os professores que são tudistas. É especializado em quê? Em tudo. O cara dá aula de tudo, né? Cara, certamente não é bom em nada, cara. Mas não basta só o conhecimento, né? Tem que ter a prática também, cara. A teoria e a prática tem que andar juntos, né? Isso vale para um professor universitário dar aula e vale também quando a gente pensa em ciência, né, cara? É uma das coisas que tem me chateado ver, né? Pessoas conhecidas que eu gosto muito, né? Falando em ciência, mas esquecendo que da prática que saem as ideias, pelo amor de Deus, cara. E muitas coisas que a gente observa na prática durante anos, né? Depois de 10, 20 anos vão ter comprovação científica, assim que funciona, cara. Então, tu não pode desprezar isso. O Pedro é um que, já há algum tempo, ele vem me falando, que eu vejo ele falando assim, pô, estou lendo muito, muito livro de práticos. Pois é. Cara, como é que tu vai desconsiderar isso, pelo amor de Deus, cara, né? Então, o que tu está vendo ali no teu exercício profissional, tu que trabalha ali na prática, isso vai ser desconsiderado radicalmente, porque, enfim, isso é falha na formação, cara. Infelizmente, isso é falha na formação. E, Hércules, isso que você está falando, eu vi também, tá? É o professor aceitando tudo e a faculdade empurrando tudo. Nossa. Empurrando, falando assim, não, pega, para esse nível aí, qualquer coisa que porque, você na verdade, falar... ali, muitas vezes o cara está querendo se livrar do problema dele, que é não deixar um furo na grade curricular. Né? Não passar 1, 2, 3 semanas sem professor. E aí o cara, meu irmão, ele vai forçando o professor para o professor pegar. O cara é bom de didática, dá aula bem sobre um determinado assunto. Ele, cara, pô, agora é só ajustar o assunto, o cara tem boa didática, vai pegando as outras coisas. E em algumas matérias que são muito básicas, isso pode até, o cara estuda, ele tem boa didática, ele pode até passar, mas depois que você passa disso e entra numa questão das disciplinas mais práticas mesmo, né? Não tem jeito, não há ciência, não há estudo que vai dar para o cara a experiência que o dia a dia, como eu brinco lá, que o calo na mão de treinar te dá, né, cara? É muito diferente, é muito diferente. Sem dúvida. Eu dizer que, por ser provisionado, eu entrei na sala de musculação antes de estudar. E, embora isso seja muito complicado, eu transfiro isso para o estágio. O fato de eu estar lá na sala antes de estudar, eu não estou fazendo apologia a trabalhar para quem está nos escutando e nos assistindo, não confundir. Eu estou dizendo o seguinte, ter contato com o assunto é muito importante. Na hora que eu fui estudar anatomia, o professor falava, ó, entrava na minha cabeça, porque eu visualizava tudo que estava acontecendo com muito mais facilidade. Porque antes já tinha mais idade também, mais maturidade, né? Ajuda, mas pela idade, pela vivência mesmo da vida. Claro, mas a experiência de estar no dia a dia, e aí eu estou me referindo à importância do estágio, e a gente tem uma limitação de tempo do estágio por conta de explorar. Aí tem um monte de coisa que entra na discussão, mas se a gente só isolar esse fator, quanto mais cedo a pessoa tiver contato com a academia, a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, está aqui tirando umas fotos nossas e bebendo a cerveja com a gente, que é um aluno de CrossFit, que acabou virando a pessoa que mais entendia sobre o assunto dentro do boxe, e aí foi fazer a faculdade de educação física para ter o direito de trabalhar. Só que ele entra lá, na hora que ele vai ver tudo que tem que ver, ó, é muito mais fácil porque ele está vivendo aquilo no dia a dia. Eu acho que esse caminho é muito importante. Quem é treinador de futebol é aquele cara que jogou futebol. Depois ele procurar a formação. Agora, imagina o cara, Herculão, que só faz a formação de treinador. Você trabalhou com futebol, você pode falar um pouquinho disso para ele. E tem não é, o cara não necessariamente ele tem que ter sido o campeão do mundo de futebol, mas ele tem que ter vivido... Precisa ser o melhor jogador. Pois é. O cara ter vivenciado aquela história ali durante um bom tempo já é um ponto, obviamente, fundamental, né? Eu acho que a ideia. Eu acredito que as duas coisas são imprescindíveis, né? A prática sem a teoria cega, né? E a teoria sem a prática também não pode, cara. Só que tem gente que tem dos dois lados, radicais dos dois lados, né?
Um que acha que basta a teoria e o outro acha que basta só a prática. Pô, um fica pichando o outro, né? Isso me incomoda bastante, cara. No futebol, por exemplo, cara, eu comecei, cara, eu fiz faculdade de educação física para trabalhar em futebol, cara, que era o meu sonho. Porque antes disso eu tentei ser jogador de futebol. Cheguei a jogar no. Era o meu sonho, cara. Eu só pensava em jogar futebol, cara. Até entrar na faculdade, eu era um aluno bem fraquinho, cara. Assim, bem fraquinho mesmo, um problema. Um aluno problema, cara. Que brigava muito, que arrumava muito problema. Por sorte, né, aí tem uma coisa que é chamado, cara, de capital cultural. Já ouviram falar esse termo, capital cultural? O que é isso? É o cara que tem na família dele, né, o pai e a mãe são estudiosos, leem livros, então tu, queira ou não, tu herda isso, né? Na minha casa tinha biblioteca, cara. Meu pai e minha mãe bem cultos, pô, liam bastante. Então tinha um capital cultural e eles investiram na minha educação de verdade, né, cara? Me botaram para estudar no São Vicente de Paulo, é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, cara. Mesmo tu sendo um péssimo aluno no São Vicente de Paulo, é melhor do que tu ser um bom aluno num colégio desse aí, né? Qualquer, cara. Então eu aprendi bastante lá, mas eu não aproveitei como deveria, cara. Eu queria ser jogador de futebol, cara. E cheguei até a estar lá no Olaria e tal. Eu saí porque o treinador era racista, cara. Eu morava na Zona Sul, era branquinho. O cara é racista, cara, me sacou. E acabou meu sonho, cara. Naquela época não tinha muitas oportunidades, né, como tem hoje, pô, e eu fui descobrir depois que existia terceira divisão, não sei o quê. Entrei para a faculdade, cara, em 1985, cara, na Gama Filho, era a minha primeira e única opção. O Pedro fez Gama também, né? Não. Nessa época, Gama Filho era assim, de vanguarda, cara. Ela tinha uma Vila Olímpica fantástica, tinha os melhores professores, mas muito tempo atrás, né? Então foi minha primeira opção. Eu passava o dia inteiro na faculdade e quando eu entrei para a faculdade eu virei CDF, cara. Comecei a estudar pra caramba, assim, andar com o livro debaixo do braço e para trabalhar no futebol, cara. Então eu mandei muito bem na faculdade. E aí comecei a trabalhar. Comecei aonde? Eu comecei num time muito ruim da terceira divisão de profissionais do Rio de Janeiro, que era o Tamoio de Xerém. Então ia para Xerém todo dia, sem ganhar nada. Pegava 2 ônibus, pô, saía, acordava 4 horas da manhã, cara, de escuro ainda para ir. Um O casaco. treinador era o Egídio Romário, professor de anatomia, vocês devem conhecer. E o técnico e o preparador físico era o Luiz Ribeiro, que era o professor de futebol da Gama Filho. Os dois eram professores da Gama Filho. Me chamaram. Junto de mim foi o Vitor Signorelli, que agora ele está com o Renato Gaúcho no Grêmio como auxiliar técnico, mas ele era treinador de goleiro. Enfim, ele seguiu no futebol e se deu muito bem, cara. Enfim, fui para lá, cara, de graça, cara, Tamoio de Xerém, cara. Aí você não tem ideia do que é trabalhar no clube de terceira divisão, né, cara? E nessa época eu já fazia luta, cara. Eu era casca grossa, cara. Muito casca grossa, cara. Tipo, uma coisa que eu fui muito bom mesmo, muito bom lutando, cara. Enfim, a gente ia jogar, teve jogo que a gente ia fazer em Coelho da Rocha, aí tem um banco de reserva, imagina, tu ir para Coelho da Rocha, que é coisa linda, né? Atrás de você tem um cara com uma arma, fumando maconha, te jogando pedrinha. O jogo Aí tu vira para trás e fala assim, ó, daqui a pouco eu vou subir aí e vou meter a porrada em vocês, hein? Aí tu olha para o lado, teus amigos todos se afastaram, tu tá sozinho lá, assim, os caras estão rindo, os maconheiros estão rindo de você. Ainda bem que eles giram, né? E levaram na brincadeira e pararam de jogar a pedrinha, cara. Isso foi em Coelho da Rocha, cara. Aí tu vai jogar num jogo contra o Opção, já ouviram falar desse Opção, profissional, cara. A linha lateral do campo é marcada com paralelepípedo. Já viram isso? Imagina isso? Futebol profissional. Mas o paralelepípedo não estava no nível da grama, não. Ele estava mais alto. Como se fosse um murinho, assim. É quase um murinho. Para tabelar com ele, né? Dava para bater a bola ali e voltar. É isso, cara. Futebol é profissional, cara. Em alguns lugares, o árbitro apitava uma arma na cintura. O árbitro era PM, tinha muito disso antigamente, né? Uma arma na cintura, cara.
Sinistro, cara. Bom demais. Tu sair do lugar, cara, tem campo, tem estádio de futebol que é no meio da favela, cara. Para tu sair depois, né? Enfim, a gente foi lá para o Tamoio, isso em 88, foi meu início no futebol. Comecei no limbo, né? No ano seguinte, eu fui contratado para ser o preparador físico principal. Eu já era formado do Tamoio, 89. E olha só a confusão que a gente arrumou, cara. A gente passou, subiu para a segunda divisão. O Tamoio subiu para a segunda divisão. Tamoio de Xerém. Aí, cara, como é que esse time voava? O time voava em campo. Era um treinamento meio assim, meio para kamikaze que eu fazia, né? Eu fazia muita coisa errada, cara, muita coisa errada. Porque eu me formei CDF, lendo tudo quanto é livro, cara, mas eu não sabia nem o que era artigo científico, cara. Então ainda era aquele aluno que o professor falava, cara, era lei para mim. E eu tinha uns professores que eram ídolos, cara. Então, eu acreditava que o alongamento prevenia lesão, né? Alongava antes, depois. Ah, mas não, professor, isso é chato. Vai alongar. Não tinha essa, cara. Vai alongar. Depois, imagina o cara, 20 anos depois, que ele encheu o saco para alongar. Então, vai alongar. Assim, pô, agora caiu o maluco. Pois é. A gente fazia, tipo, jogava no domingo, aí o primeiro treino da semana sempre era um corridão. Se fazia muito isso no futebol antigamente, né? Longa distância. Hoje em dia não se faz mais. Isso foi, eu joguei futebol também, né? Eu passei na preparação física, fui como estagiário no juvenil e no infantil do Mesquita. Não chegava nesse nível do paralelepípedo, mas era bem interessante também, né? O lousadão ali em Mesquita. Sim. Para chegar lá era sinistro também, né, cara? Nossa, fiz vários jogos lá, cara. Vários jogos lá. Mas quando eu joguei, tinha muito isso, de jogar no domingo, folgar na segunda, na terça-feira, o primeiro treino era uma corrida de 9 quilômetros. Sim. Em volta do campo. Aquela pista. Vocês estão falando do futebol, mas o futebol, se você olhar assim, a dominância bruta mesmo do trabalho é o deslocamento, como é a corrida, com mudança de direção, óbvio que distâncias menores, mas imagina no vôlei, que a maior distância que o cara percorre ali na ponta direto, cara, quando a bola espirra, o cara vai correr atrás da bola e não corre nem 10 metros. Isso acontece 1, 2 vezes no jogo para cada atleta. E eu, quando jogava vôlei, cara, a gente ficava... Meu irmão, a base era todo dia 40 minutos de corrida. Aí eu falava, caraca, meu irmão, o que é isso, cara? 40 minutos de corrida todo dia, contínuo. Era a base do vôlei também. Era a base de qualquer preparação. Pois é. No jiu-jitsu era assim. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, a galera que fazia preparação era corrida longa também. A base de qualquer preparação era o corridão. Não que seja importante ter uma base aeróbica, mas era um exagero. Isso, exatamente. E, eu ia de bicicleta do lado deles, cara. Ia de bicicleta, cara. E demolia, cara. Não tinha essa de parar, não, cara. Mas por que eu fazia isso, cara? Porque, na verdade, eu estava copiando o que todo mundo fazia, né, cara? É assim que o pessoal faz, então eu vou fazer igual. Eu não tinha esse raciocínio científico, eu não tinha essa formação ainda, cara. É claro que hoje em dia a coisa mudou muito, né? E na verdade, não sei nem se eu estava fazendo errado, né? Eu estava fazendo o que na época todo mundo fazia, né? Então a gente não pode comparar épocas distintas, né? 20 anos depois, falar que a seleção brasileira de 70 treinou errado. Foi um marco na preparação física, foi a seleção de 70 ali no Forte da Urca, né? Mas se tu assistiu o treino deles, tem filmes, né? Tu vai rir, né, cara? Os movimentos que os caras faziam, com uma camisa de manga comprida, cara, na Urca, cara, de tarde, maior calor. Aquela camisa era de pano, né? Grossa pra caramba, com golinha, pesada, cara. Cara, mas na época foi né? Fantástico, enfim. Mas aí você foi para a segunda divisão, Hércules, você estava contando isso. Para a segunda divisão, cara. E o time foi bem, cara. Aí no outro ano, cara, eu fui para num clube que era amador e queria profissionalizar, em Maricá. Não tinha nem estádio. A gente montou um estádio e o clube subiu, cara. Caramba, o que está acontecendo com esse cara? O time voava em campo, cara. Voava, cara.
E nessa segunda, terceira divisão, os caras não treinam, né? Às vezes só se apresentam fazer um coletivo na véspera, não tem treinamento. Então, quem treina já está na frente, cara. Às vezes o jogo estava 0-0 porque o time adversário era bom, mas entrava no segundo tempo e começava a cair. Não aguentava mais, cara. E o meu time ganhava, atropelava no preparo físico. Aí a mesma coisa aconteceu em Saquarema, cara. Fui parar em Saquarema, cara. Também queriam montar um clube lá, o time era amador, mas ganhava tudo na liga de Saquarema, Barreira, né? E aí fomos para a terceira divisão, fomos campeões invictos. Passamos para a segunda, passamos para a primeira divisão, né? É um clube que em menos de um semestre montou um estádio, onde está aqui até hoje, agora se chama Boa Vista, né? Quer dizer, botei na primeira divisão, cara. E aí cheguei na primeira divisão, fui subindo, cheguei na primeira divisão, né? Estou encurtando a história pra caramba, né? Teve outros clubes aí que eu passei no meio aí, outros sofrimentos aí. Time pequeno do Rio de Janeiro, trabalhei em vários, cara, em vários. Aí na primeira divisão, cara, teve um jogo contra o Flamengo. Olha só, meu sonho era trabalhar no Flamengo, vou jogar contra o Flamengo aqui em Bacaxá. Aí o Romário chega de helicóptero no estádio. Eu falei, cara, não, que palhaçada é essa, cara? Que palhaçada é essa? Aí meu time tá lá, cara, o time de Mulambo meteu uma bola na trave contra o Flamengo, cara. A gente estava pá. Aí tomamos um gol impedido. 1-0 Flamengo. Acabou o jogo, né? Tomamos 3-0, cara. Esse foi o último jogo da minha vida. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Antes disso, eu já tinha passado por umas situações, assim, foi na época daquela escândalo dos juízes, né, vendidos, não sei o quê, cara. Tinha um time que ganhava tudo quanto era jogo. A bola não entrava, ele ganhava de 1-0. A bola... Pênalti, 1-0, pênalti. Itaperuna campeão. Itaperuna, né? O campeonato todo, Itaperuna ganhou de 1-0, de todo mundo. Aí o nosso time era o melhor do campeonato, cara. Olha só coisa linda, cara. Isso antes da primeira divisão, né? Aí chegamos em Itaperuna, nosso time massacrando Itaperuna, 1-0. Anulado. 1-0, anulado. 1-0. Aí valeu, 1-0. Estamos 1-0. 2-0, anulado. O cara acabou o jogo, cara. Acabou o jogo. Mas na súmula ficou 1-0 para vocês, pelo menos? Não, a gente perdeu o jogo no final. Acabou o jogo no meio. Outra situação, Mesquita. Olha o Mesquita aí. Mesquita, jogar no Mesquita tinha uma vantagem que o campo era grande. Então, meu time corria mais e levava vantagem. Né? E tem uns campos, cara, que não tem medida oficial, não, cara. É de terra. Campo de terra, cara. Com paredão do lado, assim, campo do Everest. O Herculão tem estádio, tem vestiário. Pô, vestiário é menor do que esse quarto que eu tô aqui, cara. Tipo, nem água. Às vezes não tem água no vestiário, cara. É sinistro, cara. O negócio é sinistro, é punk, cara. O negócio é punk. Às vezes os caras ficam batendo na porta do vestiário, cara. Todo mundo batendo no muro do vestiário. Vamos invadir, vamos não sei o quê. Aí, beleza. Aí o Mesquita, olha só a história do Mesquita, coisa linda, cara. Se o Mesquita perdesse pro meu time, ele ia ser rebaixado. Só que o Mesquita era o pior time do campeonato. E o meu time era o melhor. Vamos lá. 1-0. 2-0. O juiz acabou o jogo. Acabou o jogo, cara. Aí vai ver a súmula lá. O que está na súmula? Aí eu passei por isso tudo, cara. Mas eu queria jogar no Flamengo e tal. Não trabalhei no Flamengo. Joguei contra o Flamengo. Falei, aí deu, né? Depois disso, eu tive até proposta legal para ir para países árabes, não sei o quê, mas falei, cara, não quero mais isso não, cansei. E é onde eu ia começar a ganhar dinheiro de verdade. Cara. Eu estava me achando burro, né? Eu estava me achando burro. E aí eu decidi começar a estudar de verdade, cara. Sei lá, deu um clique na minha cabeça, cara. Não, tem que estudar mais, cara. E aí entrei numa pós, a pós que o Pedro estava, né? Pós de Fisiologia do Exercício, a primeira que teve no Brasil, né? Da Velma Filho. Cada turma só tinha monstro, cara. A turma tinha Léo Cabral, Pedro Ivo, Sandro Carpenter, Pico, o Sandro Carpenter. Caramba, só tinha monstro naquela pós, cara. Marquinho, que foi dar aula na Marcos Vinícius, né? Criou o método dele aí, não sei o quê. O cara é inteligente pra caramba, cara. Da turma.
Só monstro, cara. Muita gente boa na turma. Só monstro. E dali, cara, eu fiz um trabalhinho legal de final do curso e tal, conheci o Paulo Sérgio, comecei a entrar lá no grupo do CrossBids, né, do mestrado, e foi aí que eu conheci legal o Pedro, né? O Pedro estava fazendo trabalho sobre treinamento concorrente, a minha ideia do meu trabalho foi em cima do dele, cara. Eu plagiei a ideia, né? Nessa época, ninguém falava em treinamento concorrente, cara. O Pedro foi um dos primeiros, cara. Na época foi por causa da minha prática, né? Eu treinava os caras de vôlei de praia e tem um cara que eu treinava, que era o Pará, que fazia dupla, que foi famoso com o Guilherme Pará, mas na época ele já não estava mais com o Guilherme, né? E aí eles tinham aquela coisa de correr, sabe? O vício da corrida, e eu tentava tirar um pouco isso, tentava fazer uns trabalhos mais direcionados do ponto de vista físico-técnico, e era complicado, tinha resistência, e eu me interessei em estudar isso porque eu via o vôlei fazer muito isso, e falei, cara, não tá legal essa parada, entendeu? Eu acho que foi um dos primeiros caras que começou a falar dessa interferência aqui no Rio, talvez no Brasil, falar da interferência, da um potencial efeito deletério, né? E, obviamente, depois o inverso acabou virando o que hoje tem um boom no mercado, que é o efeito positivo da força para a questão cardiorrespiratória aeróbia, né? Mas como está lá na prática? Pois é, pergunta, me foi a dúvida, total, pergunta, total isso. Isso é fantástico. Cara, pois é, cara. Você vai fechar e assim, quando é lá em casa a resenha, essa hora não tem copo vazio, Aí faz Cadê o Rodrigo aí? E o Rodrigo? Minha casa tem Rodrigo não. Eu levanto, vou lá, pego e trago, não deixo o copo vazio, porque senão também briga comigo. Pô, mas é o Rodrigo que está falhando aí. Pô, pelo amor de Deus. Mas esse questionamento que vem da prática. Você estava falando da pós, Hércules. Aí você foi para a pós. Sim, aí, pô, eu ouvi falar em treinamento concorrente com o Pedro Ivo, cara. Assim, aí você foi para o CrossBreeds. Plagiou que não plagiou nada, né? Pegou um pouquinho da... Peguei a ideia, né? É assim que a gente faz, bota mais um tijolinho. Aí peguei minha prática também. Pô, eu mando o cara alongar antes, depois enche o saco dos caras, cara, porque para prevenir lesão, para não sei o quê. Será que isso não tem efeito deletério? Na época, publicado na literatura, tinha o quê? Tinham poucos artigos ainda, pouquíssimos, cara. Então, também fui um dos pioneiros nisso aí. E aí vi o efeito do alongamento, né? Do alongamento muscular sobre o desempenho da força, cara. A gente tinha, na época, lá um diferencial, que a gente tinha um Cybex, né? Um aparelho isocinético, para a gente brincar, né? E, cara, nesse mestrado eu falei, esse mestrado, cara, aí é quem entra também, né, cara? Quando um aluno se matricula no curso de graduação, cara, quando eu tenho uma oportunidade de fazer um estágio em uma empresa, cara, ele está pensando aqui que aquilo ali pode mudar a vida dele, né, cara? Tem que entrar com tudo, cara, né? Nego entra meia bomba, né? Assiste aula, chega atrasado, fazer estágio, não aproveita, não pergunta nada para os professores, né? Pô, cara, o cara faz estágio tem a oportunidade de fazer estágio com o Pedro Ivo, não vai alugar o Pedro Ivo, cara? Eu ia ficar o tempo todo, me manda artigo, me explica isso. Os caras não aproveitam, cara, mas no mestrado eu falei, cara, é agora. Aí, Arthur, deixa eu te falar um negócio. Tem professor que não gosta também, não. Eu não vou citar o nome, que eu perturbava muito professor na faculdade. Tinha um que eu esperava terminar a aula para entrar com os assuntos mais a fundo. Você tem que perguntar durante a aula. Eu falei, pô, mas eu pergunto durante a aula. Você fala que isso está fora da matéria, então agora eu não posso conversar contigo, tem que ir embora. E, cara, tem esse... cara... Eu sou um cara tipo um garimpeiro, cara. Eu vejo as joias, cara, que estão na minha sala. São joias raras, essas que são ser lapidadas, cara. Então eu vou lá e pego, vem comigo, cara. E esses, cara, eu fico muito feliz, realmente. Eu não gosto de perder tempo, cara. Com um aluno que só quer tirar nota, cara, pô, isso é perda de tempo, cara. Já cheguei a essa conclusão, infelizmente. Mas com essas joias raras, cara, pô, eu fico disponível assim, pro resto da vida, cara, literalmente, cara. E eu acho que esse é o grande papel do professor, né? Transformar bacana mesmo. Cara. Você descobre algumas, assim, eu vou falar 2 que eu conheço, que foram seus alunos e que são 2 feras bravíssimas
Um é o Alessandro, que a gente carinhosamente chama de Homer, da Pô, fisioterapia. Fez um trabalho espetacular. Alessandro não foi meu aluno, não, na graduação, cara. Ele não foi teu aluno? Na graduação, não. Também não foi? Mas era do laboratório. Era do Foi no laboratório. laboratório. E o André Mendes foi seu aluno? O André foi no primeiro período, cara. Ok, legal. Porque então, acertei um, pelo menos. Eu achei que os Sim. dois tinham ido para o laboratório por terem sido seu aluno, Não. seus O alunos. André, cara, foi meu aluno no primeiro período de biologia, cara, e era bom quando eu pegava primeiro período, cara. Agora eu não dou mais aula no primeiro período, porque eu dava um choque de terceiro grau no pessoal, cara. E o André arrebentou, gabaritava, sentava lá atrás, ficava quietinho. Aí depois, segundo período, fisiologia humana, gabaritou. Vem comigo, cara. Porque o que acontece, cara? Tem gente que tem um potencial muito grande e não desenvolve, cara, porque fica naquela mediocridade ali. Né? Durante uma aula, o professor cara, tem que repetir. Às vezes, eu dou aula de fisiologia, eu tenho que explicar que não existe produção de energia, que mitocôndria não produz energia, que ela produz é ATP, né? Energia não é produzida, existe uma lei da termodinâmica. Eu tenho que voltar lá desde o início, cara. E tu fica repetindo, repetindo, repetindo. Tu não consegue avançar como deveria, mas tu consegue perceber quem são os caras, né? Da graduação, cara. E o André era um, cara. O Alessandro, cara, ele apareceu no laboratório, cara. Inclusive, quando ele apareceu, eu fiquei olhando assim e falei, pô, não quero, eu não gosto, cara. Eu tenho isso, para ser meu aluno de si, eu tenho que ter dado aula, porque aí eu vou conhecer o perfil dele, cara. Senão vira erva daninha no meu grupo, cara, né? Laboratório é família, cara. Família, tem que ser fechadinho, não pode ter intriga, tem que um ajudar o outro, e eu não sabia qual era dele, cara. Ali era desse jeito. Sim. Cara, não tinha fofoca, impressionante. Não, e a gente não deixaria ter, cara. Não rolava, de jeito nenhum, cara. Então o Alessandro, ele foi uma segunda vez, uma terceira vez, eu falei, pô, esse cara realmente quer, cara. E ele falou, não, tô disposto a tudo, tô não sei o quê. Entrou e se integrou e mandou muito bem. O trabalho dele foi muito bom, a gente publicou na revista internacional. Eu pude indicar ele depois para o mestrado com a Deslandes, no grupo da Deslandes. Pô, eu assinei embaixo, cara. Eu fui na defesa dele de mestrado lá na UFRJ, cara. Quer dizer, eu continuo acompanhando ele esse tempo todo, cara. Hoje ele dá aula na Estácio, cara. Eu vou acompanhando e torcendo a favor, cara, e fazendo o possível, cara. Eu lembro o André, que a gente carinhosamente chama de Zezé, ele é muito inteligente. Era o único cara de terceiro período no laboratório, que só tinha que estar no quinto período para entrar no laboratório. E ele entrou no terceiro período, porque você puxou, falando, não dá para esperar esse cara chegar no... Não. E ele senão até desestimula, cara. O cara desestimula e para. Isso é uma coisa que está acontecendo na educação do Brasil de uma forma geral. O que está acontecendo com os cursos, cara? Eles estão muito nivelados por baixo, cara. A formação está muito nivelada por baixo. A avaliação está cada vez mais fácil. O sarrafo está muito baixo. Então, cara, tu pega lá um aluno, cara, que estuda pra caramba e que é o aluno 10, cara. Ele olha para o lado, pô, mas todo mundo tirou 10 também, cara. O cara não sabe nada, tirou 10, cara, porque fez uma prova pela internet, que ele ia pegando a resposta no Google e tirou 10, quer dizer. Isso é ruim, cara, isso é ruim, né? Aí, umas lambanças estão acontecendo, né, assim, na educação, né, cara, que... nessa parte da educação a gente vai muito mal no Brasil, né? O Brasil, no resultado do PISA de 2018, que saiu de 2019, a gente é o número 57, né? Para a gente não ficar triste, pode dizer, a gente está ganhando da Albânia, ganhando do Catar, ganhamos da Albânia, uhul! Do Líbano, estamos na frente do Líbano, uhul! Legal, cara. Quer dizer, não precisa falar mais nada, cara. Né? Fracassou. Aí tu vai ver o referencial teórico, né, dos cursos de licenciatura, e aí entra a licenciatura em Educação Física, são os caras 100 anos atrás, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não está evoluindo. Fora a parte da política, né, da politização da educação, cara. E agora a gente tem a politização da ciência também. Olha que tristeza, gente. Que tristeza, né? Isso é não muito... pode, cara. Acho que dá nem para entrar nessa discussão porque ela é delicada, mas o quanto as pessoas não têm noção do quanto o negócio está politizado. E quanto é possível politizar, né? Porque eu falo, não, a ciência está blindado. Tá.
nada tá e nunca teve, né? É. Quem fala que... pô, tive um professor que ele era fantástico, ele falava não existe neutralidade em nada, né? Então, se tu for juiz de um caso aí, né, no direito, não existe 100% de neutralidade. Mas tu não pode ser tão enviesado como está agora, né? A coisa tá feia, cara, né? Enfim. Então, são referenciais teóricos muito antigos. Hoje a gente tem, por exemplo, a neurociência, né? Para respaldar um monte de coisa do aspecto educacional. O cara que eu vejo falar muito bem de neurociência na educação é um médico, cara, que é o Roberto Lente, lá da UFRJ. Ele sempre fala disso, cara. Pô, cara, e os caras da licenciatura? Nos cursos de licenciatura, não se fala em estudo quantitativo, cara, é proibido, cara. É só qualitativo, 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 qualitativo e quantitativo, cara. Pô, não entra, cara. Não tem como medir isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem um lado. Pois é, cara. Aí tu vê, né, cara, pô, a educação física escolar, que é a disciplina mais importante de uma escola, ela é negligenciada. Por quê? Porque os caras não sabem neurociência, né? Eles ainda pensam separadamente em corpo, mente, não sabem falar que o exercício estimula a produção de BDNF, de fatores neurogênicos, sinaptogênicos, vai facilitar o aspecto cognitivo todo, o aprendizado todo, cara. Se o cara for ativo, cara. A gente tem isso hoje em dia para explicar, mas estão se baseando num filósofo, cara, para respaldar a tomada de decisão. E falam que isso é ciência, né? Caramba, cara. É bizarro, né? E aí, uma coisa que, pô, cara, a gente vê pessoas, né, afirmando, né, tendo afirmações, né, tão contundentes, cara, científicas, né? Falando em comprovação científica, pelo amor de Deus, quem fala em comprovação científica, tu já vê que é um idiota, né? A formação dele é bizarra, meu Deus. Comprovação científica, cara. Conversa lá com o nosso amigo Elirês, né, que foi meu orientador de doutorado, cara. Ele fala lá, cara, a gente sabe quanto a gente está errado, por isso a gente calcula o P lá, a gente sabe o erro, né? Aí o cara, não, tem comprovação científica, não tem comprovação científica. E na prática não vale nada, então o cara está observando ali, né? Não serve para nada, cara. Acabamos de ver o estudo do mestrado do Pedro Ivo, saiu de onde? Da prática, o meu saiu da prática, as ideias surgem da prática e da leitura também, né? As duas coisas juntas, cara. Senão eu vou reinventar a roda, né? Tem gente que reinventa a roda, cara. E aí, né? Pô, tem tanta coisa bacana, quando eu olho para vocês aqui, eu me lembro de tanta coisa bacana, cara. Você falou um negócio aí da comprovação científica. Eu aprendi com você isso lá no laboratório, a não usar esse termo, que a ciência ela não prova nada, ela demonstra, ela descreve. Você foi a pessoa que me ensinou isso. De vez em quando a gente até tem um ato falho e fala isso uma vez ou outra, mas a gente sabe que não é por aí. Mas eu vejo muito cara da ciência, com doutorado, falando, ó, isso não tem comprovação. Eu fico assustado, porque eu penso assim, será que eu estou errado quando eu falo que a ciência ela descreve um fenômeno que já está aí? O fenômeno já está acontecendo, você vai tentar explicar, você vai verificar, você vai colocar lá para descrevê-lo. E essa que você falou agora é sensacional do teu orientador, e a gente usa o P porque é uma probabilidade, a gente sabe que desconhece. Estatística, né? Matemática, cara. É isso, cara. Nada, né? Você vai dizer que tem uma chance daquilo ali se repetir. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E se é um acaso, ela é pequenininha, né? Então, perfeito. Esse que é o efeito do treinamento, do isso. tratamento. Isso aí, pô. Que é o pós-rock. E aí, E aí, ontem eu estava vendo uma outra live, né, do nosso amigo, brother também, Alexandre Trindade, e do Júnior, Homero Júnior, que eram da Estácio também, falando que antigamente, cara, o Homero Júnior dava aula de estatística no curso de graduação e ele ensinava alguns cálculos até ali manualmente, cara. Olha só, hoje em dia não tem mais nada disso. Tem que ensinar a regra de 3 para entender que 8%, chegamos no 8% assim, ó, calculando assim. Né? Não tem mais isso, cara. Faz muita falta, cara. Eu fiquei meio bravo com isso aí, porque eu comecei o mestrado na UFRJ e fui jubilado, né? Porque na época eu trabalhava na logística lá da Bodytech e comecei a faltar muita aula e fui expulso, obviamente, excesso de falta. Absolutamente justo, eu nunca reclamei nada. E, cara, demorou para ser jubilado, demorei para ser jubilado,
Mas eu fiz estatística com Pompeu, Fernando Pompeu. Louco. Tinha que entregar toda semana o trabalho todo à mão. Era desesperador. Ficava o final de semana inteiro fazendo. Depois eu jogava no Excel para conferir. Só para ver se a Eu mão ficava deu indo certo. para lá e para cá. Às vezes dava merda na mão e ia no Excel, né? Eu não precisava saber que eu fiz isso. Pô, não está dando certo aqui, vou no Excel, vai dar certo. Eu trago para cá e jogo na mão. Ficava nessa brincadeira. Mas era o final de semana inteiro fazendo isso, porque eu só tinha final de semana, porque durante a semana eu estava trabalhando na parte de gestão, trabalhando o dia inteiro, muito mais do que 8 horas por dia, que negócio de 8 horas por dia é uma mentira. E aí, por conta disso, até perdi o mestrado. Mas era na mão, exatamente o que você está falando aí, tudo na mão. Aí já tem até um exagero, talvez, né, cara? Agora, o básico, cara, né? Um graduando tem que saber, cara. Aí os alunos que eu oriento de C hoje em dia, o que eu falo? Eu não ensino TST, não. Eu dou uma aula, né? A gente tem uma aula de estatística. Aí tá lá no projeto dele, ó, tu tem que fazer um TST aqui. Pré com pós. Então, são TST dependente. Beleza. Ah, professor, me ensina. Me ensina o quê, cara? Vai, cavuca isso aí. Vai no Google, tem vídeo, o cara fazendo assim, ó, clica aqui, vem para cá. O cara aprende, meus alunos fazem, aí me mostram depois, para eu ver se está certo, né? Não vamos correr o risco de estar errado. Está certinho, cara. Porque ele foi lá e quis aprender. Né? Sabe quando é que usa uma nova, sabe fazer um teste para a graduação, isso está legal, tá mais do que... Tá lindo. Pô, tá maravilhoso. Eu fui aprender isso no mestrado, cara. E aí eu fui aprender também, teve um lance, né? Pô, como é que tem que... Pô, eu não sei nada. Não sei nada. Como é que vai aprender? Compra o livro do Kerlinger, em inglês. Aí eu falei, vou me suicidar, meu. Vou tentar o suicídio. Aí, nessa hora, o Elirês, que é um monstro da estatística, da metodologia, ele é muito bom nisso, sempre foi. Ele falou, não, tem um livro aqui do Thomas e Nelson, que é em português, cara, e dá para entender muito bem, cara. Aí salvou minha vida. Salvou minha vida, cara. Foi o Thomas Nelson, pô, eu não tinha bagagem para tanto. Vocês deram uns pedacinhos desses livros pra gente no laboratório, né, Sim, sim, sim. Pois tem é. Aí, né, tu falou que vê mestres e doutores falando em comprovação científica, falando cada besteira, né? E renegando a prática, pelo amor de Deus, cara. Pô, o conhecimento empírico ele é importante, não pode ser desprezado, né, cara? Não é só o conhecimento. Enfim, por que isso acontece, cara? Porque tem muito programa de mestrado e doutorado que são horrorosos, cara. Eu fico vendo, o cara vai ser mestre e tá mandando um questionário pela internet, cara, isso vai dar o título de mestre para ele, cara? Pelo amor de Deus, cara. Então, hoje a gente tem muito mestre e doutor. Por quê? Porque abriu muito programa de stricto sensu. Ruim, horrível. Tinha que fechar, cara. Fechar geral, cara. E esses caras vão dar aula, alguns, né? Tem 25% dos mestres e doutores estão desempregados, isso é um dado, fato, pela péssima qualidade. Né? Não são mestres nem doutores, sabe? Não tem nem condição de argumentar nada. Mas qual é o grande problema, cara? Que existe uma pirâmide para tudo, né, cara? A gente chega no ápice, o ápice da pirâmide é aqui, cara. A base da educação é o quê? Começa na creche, ensino fundamental, ensino médio. O que acontece no Brasil? O investimento é todo no ensino nível superior, cara. A gente gasta uma fortuna com o nível superior, que é uma droga. E a base? Como é que eu vou pegar um aluno que não sabe ler e escrever, que não sabe fazer uma regra de 3, numa graduação, e vou ensinar ele lá biomecânica, vou ensinar um TST para ele, cara? Não dá, já começou errado. Né? Tem que inverter essa pirâmide, cara. Tá tudo errado, cara. Aumentou um pouquinho o investimento lá na base, mas ainda é muito pouco, cara. O Brasil, ele gasta muito em educação. É uma balela falar que a gente gasta pouco. Gasta muito mais que os outros países. O resultado é o quê? Olha o piso aí. Tá tudo errado, né? Não há a menor dúvida disso, cara. Então, a gente tem um monte de mestre e doutor que, pelo amor de Deus, vocês não aceitariam como estagiário. Hoje em dia, de jeito nenhum. Só que alguns desses conseguem dar aula numa universidade. É o que a gente fala sempre da questão de você saber usar o recurso, né? Saber onde aplicar o recurso corretamente, né? Saber, desde você saber em que projetos você vai
financiar, né? O que você vai colocar dinheiro, até quem você vai financiar, por exemplo, para viagem, ao invés de trabalhar, de melhorar a estrutura da universidade, às vezes, que está precisando, mas o pessoal viaja, mas a estrutura da universidade não tá sendo melhorada. Então, eu acho que assim, é uma questão realmente de gestão da verba. Não é nem uma questão só de ter, né? É uma questão de gestão mesmo. Então, prioridade, saber entender onde é que você vai colocar o recurso adequadamente, como é que você controla isso. Eu acho que isso que gestão poderia dar um diferencial, né, para a gente. E que é muito difícil. Por quê? Porque se tem muito dinheiro, né, é porque tem muita gente ganhando dinheiro. Então, se tu começar a tirar o dinheiro daqui e botar ali, isso vai incomodar muita gente. É muito difícil, né, fazer essa mudança. Aí, tu vê, por exemplo, cara, eu tenho alunos que têm ProUni. O que é ProUni, cara? É gente que está pagando para o cara estudar. E o cara está reprovado de falta, cara. Cara, o que ele fez com o dinheiro do Alan? Jogou no lixo, cara. E aí, no final do ano, agora que ele está reprovado de falta, ele manda, pô, que eu vou perder meu ProUni, cara. Minha vontade é de falar, cara, tu devolve o meu dinheiro, cara. É o meu dinheiro, cara. Não é nem o FIES. O FIES é um empréstimo, né? Que tu vê o que aconteceu, né? Aumentou muito o número de empréstimos, tem um monte de gente que se formou, mas se formou mal pra caramba e não consegue nem pagar o FIES. Está todo mundo endividado. Eu pago, aproveitando o meu orgulho. Eu fiz a faculdade com FIES. Também. Pois é maneiro, cara. Agora o cara tem que entrar de verdade, né? E tem que ter, primeiro, o estudante ele tem que estar apto a fazer um curso de nível superior. E segundo, o curso de nível superior tem que ser curso de nível superior e não fake. Quantas faculdades a gente tem no Rio de Janeiro hoje em dia? Pô, tem mais de 100, cara. Acredita nisso? Tem mais de 100 cursos de educação física no Rio de Janeiro? Isso, cara. Mais de 100 de fisioterapia também, no Rio de Janeiro. Caramba, cara, tô chocado. Não tinha ideia disso, não, cara. Fisioterapia, a última vez que eu vi, estava em 70 e poucos. Está por volta de 100. Por volta de 100. Quantas pessoas se formam por semestre? Que não tem condição nada. É a quantidade, né? O número. Isso aí já era um outro problema, né, Arculão? Aí a gente vê e a qualidade. Pela regulamentação, aí o cara vai lá, ele tem um diploma, ele pega a carteira e ele pode. Mas ele sabe tanto, ele tem tanta condição quanto o cara da esquina que não fez, não tem a formação. Isso é grave. Joga contra o time. Joga contra o time. O time está gigantesco, cara. Né? Cadê o filtro? Não tem filtro para entrar, não tem filtro para sair. Né? Aí tu fala, o professor que ele é mais rigoroso, ele é o professor opressor hoje em dia. Né? A geração também está mimizenta pra caramba, uma frescurada. Né? O que a gente falava no nosso grupo de C, hoje em dia, se falar, oh, meu Deus, vai ter gente chocada, vomitando, chorando, esperneando lá. Cara, né? O professor que ele é rigoroso... Não fazer nada e ficar tranquilo. Tem um livro na minha casa que eu não li ainda, que é um livro que minha mulher está lendo, a Karina está lendo. O título do livro é Podres de Mimados. É um livro que eu quero ler, vai ser o título me dá porque é um livro de política. É um livro que fala sobre essa coisa a responsabilidade do Estado. E, cara, no Brasil, é delicado, eu não quero falar, eu até combinei com você. Sem dúvida. Tomar cuidado. Mas nós estamos podres de mimados, Arthur. Sim, tá demais, cara. Tá demais. Aí você não pode falar nada, você não pode educar de verdade, você não pode repreender, tudo é motivo para te levar a uma segunda interpretação, a um problema, você passou do limite, cara. As pessoas não sobreviveriam em muitos dos lugares que, no laboratório que a gente teve, não sobreviveriam, em outros lugares, mestrado vocês passaram, em muitos outros lugares que ainda estão funcionando hoje. Sim. E que se a pessoa entrar, ela não vai sobreviver e ela vai arrumar. Não deveria estar falando sobre isso. Tá chato, falando. Enfim. De certa forma, quem foi de outra geração ficou mais cascudo, né? Porque conseguia sobreviver a essas dificuldades todas aí, né? E encarava, né? Pois é.
Aquele grupo, né, que a gente teve de ser, cara, eu assisti a entrevista do Léo, a conversa, né, do Léo com vocês, cara. Primeiro teve uma coisa que o Léo falou, cara, que eu concordo, mas discordo, né? Ele falou assim, que o Marcelinho era um louco de ter contratado ele, né, que ele tinha 24 anos. Mas discordo também, perfeito. Eu acho realmente que para dar aula numa universidade, tu tem que tem que já ter trabalhado, assim como para entrar no mestrado, cara. Como é que o cara que nunca trabalhou vai fazer mestrado? É um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Mas o cara sai da graduação e entra no mestrado. Não pode. Mas o Léo, ele é um ponto fora da curva, cara. Então eu contrataria ele de novo, cara. Tanto que, olha o que ele aprontou, né, no laboratório, cara. O teu artigo lá de PPA, que era um negócio também que eu nem sabia que existia, cara, vocês acharam esse negócio lá naquela época, ninguém falava disso. Não, foi o Léo que mandou o artigo. Pois é. E ele tinha um artigo na mão, né? Porque o Léo, você está falando ponto fora da curva, já está explicado. Ele saía investigando tudo, pinçou um monte de trabalho, tudo em português para ajudar a gente na primeira, para não desestimular. Deu os artigos em português e todo mundo tinha que apresentar o seu artigo no laboratório. O meu era de potencialização do Valmor Trícoli. Sim. Trabalho do Valmor Trícoli. Outro fera. E aí, cara, a partir daí, a história que eu já contei, que você foi lá, me deu os artigos, mas você viu... Vocês se esqueceram de um detalhe sobre esse artigo aí. Ele foi aceito no Jonas Strang. Você está falando do nosso artigo do laboratório. Sim. Só que aí ficou com as pendências e ninguém fez. Não, mas ele tinha uma ressalva, que era o seguinte: recomendamos que vocês busquem um autor de língua nativa. A gente ia precisar ter um conhecimento de algum autor dos Estados Unidos para incluir no artigo, numa fase que eu, particularmente, não ia conseguir, porque era a época que eu estava na gerência de equipamentos da Bodytech. Não tem condição nenhuma de correr atrás disso. A verdade Passou o tempo. A responsabilidade é minha, mas eu ia ter que arrumar um cara lá dos Estados Unidos com renome para falar, cara, toma aqui o meu artigo, corrija o inglês, que era só isso. Não era quase nada, né? Era umas coisas para mudar, boba lá. Coisa boba. Inglês e mexer na aplicação prática, que era Journal Strength. Mas bobagem. O application não estava legal. Não. Assim, vocês têm que dar uma aplicação prática melhor e melhorar o inglês. Sugiro, recomendo, não lembro. Era assim, tem que ter alguém de língua nativa. E ver como é que a gente fazia as coisas, né? A linguagem era para ajustar conteúdo, né? Não, era linguagem, exatamente. Era linguagem, não era conteúdo. Agora, um pesquisador de um laboratório ia perder uma oportunidade dessa, publicar no 1 a 1, né? O nosso objetivo não era esse, né? A gente produziu muito mais coisa e publicamos pouco, cara. A gente saiu mandou 3 trabalhos para o American College, lá foi tudo aceito, está sendo referenciado agora, cara. Trabalho do American College, quer dizer. Nosso negócio ali era o conhecimento, mesmo pelo conhecimento, tinha um idealismo muito grande, né? Uma coisa muito bacana, cara. Muito bacana, cara. Que se criou uma amizade enorme, né? Sim. E todos hoje em dia... Leonardo Gomes, de vez em quando é citado, né? Acho que o próprio Zezé, né? O André, nosso amigo André Mendes, do Homer, né? O Alessandro de Carvalho. Sim. Muita o trabalho do André também eu consegui publicar, o de dança, publiquei bem depois, né? Porque, como eu era responsável pela fisioterapia, esses trabalhos eu encabeçava. Então eu falei, não, vamos chegar no final, cara. O Léo deixou um pouquinho a coisa, né? Mas é o estilo do Léo, né? Sim. Ele vai dispersando, ele vai começando uma coisa nova sem terminar a antiga. A cabeça está 1000 anos na frente o tempo todo, cara. E ele não termina, exatamente. Mas o cara espetacular, Hércules, o que você falou, ponto fora do corpo. E eu com você, mas acho que eu falei isso na resenha. Falamos com você. Na resenha eu falei, não, legal, mas não acho que tenha sido errado, não, porque o trabalho espetacular. Mas era engraçado, umas coisas ali de imaturidade tinha. Sim. Olhando hoje, era engraçado. A primeira vez que me chamaram para dar aula em pós, eu estava no meio do mestrado ainda. Eu tinha 24 anos.
dar aula na pós-graduação sobre treinamento de força. Cara, eu sabia a literatura inteira, sabia o que tinha na época lá, os estudos todos que tinham, sabia. Eu tinha trabalhado pouquíssimo, tinha muito pouca prática. Quando eu entrei na sala, tinha uma galera cascuda do mercado, pessoal já medo, né, casca grossa do mercado, tipo o Marcão, o Beto, o pessoal da ginástica da antiga. Aí eu falei, caraca, meu irmão, se juntar todo mundo aqui, tô ferrado. Porque assim, eu tinha os estudos, eu conhecia os estudos e tal, mas eu não tinha ainda o calo, eu não tinha o calo na mão, entendeu? Mas acho que aquele momento que a educação física passou, ele meio que pedia um pouco isso. Eu acho que a galera que botou a gente nessa roubada, entre aspas, né, que abriu a porta para a gente, ela viu uma oportunidade da educação física mudar de patamar no sentido de discurso. O que era antes só um discurso muito prático e tal, ele estava ganhando uma conotação mais acadêmica. E mudou. Sim, mudou. Eu tenho total convicção de que a nossa geração ela deu uma guinada. É a geração da mudança. E aí depois, todo mundo que veio já com um preparo mais acadêmico, falando de artigo científico, mostrando as evidências, mostrando os estudos e tal. Eu posso falar sobre isso porque eu sou essa geração, apesar da minha idade, eu entrei na faculdade, eu sou de outra geração do ponto de vista da profissão. De idade, a gente aqui, praticamente a mesma idade, o Hércules é mais velho que a gente, mas de geração eu sou depois do Pedro, sou depois do Léo Cabral, e aí é um privilégio, é mais fácil, vocês facilitaram demais o nosso trabalho. Mas o que eu ia te falar também, você entra na sala e tem aquelas feras todas, você entra muito bem preparado, mas tem um negócio. O cara que é fera mesmo, ele está querendo ouvir você falar. Lógico. Foram maravilhosos comigo, todos eles. Exatamente. E aí, obrigado por você estar trazendo isso. E o cara que fica lá, só sabe a teoria, é aquele que é preguiçoso, sim, que não quer estudar, e ele usa isso como argumento. Exatamente. O cara que é o fera, ele vai, um detalhezinho que tu falar ali vai ser o que ele vai pegar e vai aplicar no treino. Ele vai ver se funciona, se não funciona, se ajusta. Pô, você vê até hoje o Sérgio Coutinho, um monstro na educação física. Cara super da estudo. Todo curso que tem o Sérgio Coutinho, o André Leta faz, mas eu acho o exemplo do Sérgio Coutinho é legal, porque o Sérgio Coutinho não é o cara que dá curso. Sim. Ele consome, ele está sempre, cara, as poucas vezes que eu encontrei com ele me deu feedback de palestra que ele ouviu minha. Sim. Você falou aquilo, maneiro isso. O Sérgio é o exemplo. O cara que está 10... É referência, cara, referência. Ele tem essa humildade de escutar todo mundo e um trabalho espetacular, tem sim. Aqui, conheço. É um negócio surreal, quer dizer, é o cara que, esse cara teria autoridade para falar, Pedro, a tua ciência aqui, ó, dá licença que eu tenho esse negócio aqui, que tá... Mas não, o que é, Pedro? É isso? Porra, legal saber isso. Exatamente. Importante saber. Exatamente. Isso é uma postura de um profissional muito acima da média, um ser humano, né? Acima da média. O cara realmente fora de série. Humildade, né? Humildade. É difícil, né? Na época, né, do Pedro, lá do laboratório da Gama Filho, cara, nossa senhora, juntou ali um grupo também que as discussões ali eram animais, cara. Era Pedro Ivo, Elirês, Léo Cabral, André Leta. Aí. Nossa, cara, discutia estatística, discutia tudo, cara. Tudo. Cara, pô, não, estava em todas. O Léo pegava a gente, levava lá. Abria para lá. Eu e o Glabella lá, aqui, ó, quietinho, porrada comendo, e a gente olhando para o outro assim, meu irmão, não dá nem para começar. Tá? André, o Léo, o Paulo Sérgio, tinha, cara, uma menina que era muito boa, não vou lembrar o nome dela. Martinha. Martinha é formada em matemática, cara. Caraca. Sabia estatística pra caramba também, cara. Nossa, o dia que eu fui foi o Léo Cabral apresentando o projeto dele de potencialização. E nego sentando a porrada nele, eu falei, como é que ele vai sair dessa agora? O Léo também, meu irmão. Ele sabia tudo de cor, rapaz, os artigos todos. Cara. Debaixo do braço, cara. Impressionante. Sim.
Impressionante. E ele saiu dessa área, treinamento de força, ele era referência, era o cara. Ele era Ele sabia os artigos de cor, assim, com detalhes, cara. Aí fala, não, esse cara tá inventando, cara. Você não sabe. Vai conferir lá, era exatamente o que ele falava, rapaz, nunca vi isso. E agora ele mudou, tá falando de outra coisa, onde ele é referência de novo, quer dizer, o cara é um gênio, cara. Então a gente tem que sempre tem que ter essas exceções, tem que estar aberto, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que ele nunca deveria ter saído da Estácio, já é o contrário, né, cara? Tipo, porque faz muita falta lá, fez muita falta, cara. Mas. Da estátua, Hércules, mas é delicado, porque também ele faz tão bem o que ele faz agora. Sim. Se dizer, cara, ele muda, se ele quiser voltar Na verdade, amanhã, ele está falando que faz falta para estátua. Isso, os alunos perderam tudo. Quem perdeu, quem perde é quem fica. Quem fica que perde. Ele que saiu, ele não. É verdade. É isso. Acho que é isso, né, meu camarada? Herculão, cara. Viu? Está de tempo aqui. Foi rápido. Não tô nem olhando esse negócio de tempo. Estou conversando com o mestre. Cara, vou terminar com o que eu comecei, que é, eu espero de verdade, em algum momento, ainda poder fazer alguma disciplina sua, de alguma, seja numa faculdade, numa pós, no mestrado, alguma coisa. Eu tenho que ser o seu aluno em algum momento, porque eu não posso passar essa minha carreira sem ter esse privilégio. Cara, de verdade, isso me faz, assim, não vou dizer falta, mas sabe aquela medalhinha que você quer ter? Uhum. E que eu tenho certeza que eu vou aprender demais, vai me ajudar muito. Eu espero que eu consiga isso em algum momento. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, assim como o Hércules, você aceitou o convite em cima da hora, né? Porque a gente de planejamento está uma maravilha. Sensacional. É sempre em cima da hora. E, cara, dá uma olhada aí, Pedro. Fala assim, cara, só agradecer demais. Pô, foi bom demais conversar com o Hércules. Toda vez que a gente conversa, ele tem muita história, tem ideias brilhantes. É um idealista mesmo da educação física. Talvez, de todas as pessoas que eu conheço, é o cara mais apaixonado pela educação física. Eu nunca vi alguém que tenha a paixão dele pela educação física. E isso é importante demais para inspirar as pessoas, para motivar as pessoas, e inclusive para a profissão, né, cara? Então, o Hércules, para a gente, é uma grande, além de um grande amigo, é uma grande referência de profissional, de amor ao que faz e tal. Então, fico muito, muito feliz, Hércules, de ter participado com a gente aqui. Saudade mesmo, cara. Marcar uma parada aí para a gente. Também, cara. Cara. Hércules, para abrir para você falar, eu acabei de pensar aqui, acho que a gente tem que fazer uma resenha dessa, de preferência presencial, se não der virtual, com o Léo Cabral, nós quatro. Vamos fazer presencial. Contando essa história, os quatro. Que eu acho que vai sim. Bem legal. Na verdade, o que a gente está contando aqui, né, o Léo também é a mesma coisa, é uma história de vida já, né, cara? São décadas, né? E, cara, pô, Pedro Ivo é referência já há bastante tempo, né? A gente sabe disso. E Alan Baixo também já é referência há bastante tempo, cara. E isso é muito legal, cara. E vocês têm uma coisa que eu valorizo muito, cara, e que eu vou manter isso para o resto da vida, cara. A vaidade a mosquinha da vaidade nunca mordeu vocês, né, cara? Então, continuo com a mesma humildade, cara. Sempre, cara. Isso é uma característica de pessoas mais inteligentes, né? E que estão acima da média. O Léo Cabral também, cara. O cara super humilde, cara. Pô, mas é um gênio, cara. Impressionante, cara. E estão formando outras pessoas, né? Você tem efeito multiplicador, cara. Isso é bem legal, cara. A gente vai multiplicando, né, os nossos ideais, cara. E eu tenho parado muito para pensar, né, nessa minha trajetória, cara. E falo, pô, será que valeu a pena, cara? Será que eu fiz até agora, né, cara? Pô, há um tempo atrás eu falava assim, eu quero morrer em sala de aula. Aqui mudou muita coisa, cara. Mas tem um legado, cara. Tem um legado. Então, se o Hércules parar de dar aula hoje, quem é o meu legado? São os caras que foram meus alunos, alguns, né? Não todos, né? Você começou perguntando, cara. Tem cara que me odeia, cara. Tem cara que foge da minha sala, tem cara que escreve carta para coordenação, porque ele plagiou a prova, eu dei 0, e o cara acha que aquilo é normal, cara. É normal, né, cara?
questão meio esquisita. Mas o grande legado, né, a grande alegria que eu tenho é ver vocês, cara, arrebentando, né? Aí multiplica para todos, né? O André, um monstro, Thiago Miranda, monstro, Labella, monstro na área dele. O Alessandro, muito bom, André, muito boa, cara. Enfim, todos que estavam ali, né? Hoje se destacam e estão também formando outras pessoas, são referências. Então, a quantidade de referências, né, da quantidade de estrelinhas lá no céu só aumentou, cara. Está brilhando cada vez mais forte. Isso é muito importante, cara. Na vida da gente, né? Olhar para trás e falar assim, cara, o que eu deixo? Essa é uma das coisas, cara, bacana, que eu tenho muito orgulho mesmo. Tá? Então, muito obrigado, cara, pela convocação. Saudade de vocês. Vocês são meus irmãos, meus ídolos, né? Enfim, o que mais que isso? Né? Irmão, ídolo. E vocês são meus professores também, porque eu já assisti palestra do Alain, aprendi pra caramba, assisti palestra do Pedro Ivo, aprendo pra caramba. Estou sempre fuxicando aqui, vendo as lives, vendo quando eu posso e aprendendo, cara. Estou sempre aprendendo, né? Graças a Deus eu sou muito ignorante, cara, e sei disso. Tem uns gêniozinhos aí que sabem tudo e sabem comprovar cientificamente tudo, né? É uma coisa linda. Mas a gente ainda não está nesse patamar, né? Então a gente vai aprendendo, tá? Obrigadão, gente. Valeu, Herculano. Um abraço, Herculano.